Bem, boa noite a todos. Que Jesus nos mantenha em paz. E, em função da ausência da nossa Maria Fausta, a gente vai trazer um estudo que foi apresentado aqui no ano passado, quando nós encerramos o estudo deste livro. E na reunião de encerramento, nós trouxemos um resumo, que vai ser repetido aqui, preparado por uma equipe de um projeto chamado Projeto Imagem. Esse projeto, ele tem sua sede lá em São Paulo, coordenado por um espírita chamado Américo Sucena. Começou alguns anos atrás como projeto Slide, com o objetivo de transformar alguns livros em imagens. E na época se usava o slide com aquele projetor que a gente conhecia, né? Trocava um por um, e agora o slide é digital. Então o projeto que começou com o nome de Projeto Slide, hoje chama-se Projeto Imagem. A FEB, Federação Espírita Brasileira, autorizou o Américo Sucena. Ele tem uma equipe de desenhistas e ele transforma a história em imagens. E faz uma síntese. E a gente usou essa síntese para o fechamento. Só que esse livro, ele é muito extenso. Isso aqui é um resumo muito pálido. Mas dá para ter uma noção assim do conteúdo básico do livro. Então vamos lá. Esse livro foi escrito pelo Camilo Castelo Branco, autor espiritual, através da dona Ivone Pereira. Ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1955. Ele começou a ser ditado pelo Camilo em 1926, mas só foi publicado em 1955, quando Leon Denis, espírito, pegou todo esse conteúdo, organizou em forma de livro e, através da dona Ivone, o livro foi apresentado à FEB e publicado. O livro narra as próprias experiências reais, verídicas, pessoais, do próprio Camilo Castelo Branco. Ele foi um escritor português renomado e suicidou-se com um tiro no ouvido no dia 1º de junho de 1890. E o livro mostra as experiências depois desse ato que ele cometeu. Esse é o Camilo, que no livro ele se apresenta como Camilo Cândido Botelho, um pseudônimo, mas na verdade é o próprio escritor português Camilo Castelo Branco. Então vamos na sequência. Esta é a casa onde morou e onde Camilo se suicidou, lá no distrito de Braga, norte de Portugal. Hoje ela foi transformada num museu, é muito visitada, famosa até internacionalmente, e Camilo, por ter sido um grande escritor, mereceu grandes homenagens, inclusive na nota de 100 escudos antiga, já que hoje a Comunidade Europeia adota o euro, né? E ele teve sua imagem impressa na nota de 100 escudos. Esse site traz muitas informações sobre o Camilo Castelo Branco. E essa era a quinta onde ele morava e onde ele se matou. O livro começa apresentando uma imagem do Vale dos Suicidas. É uma região que, segundo o próprio Camilo, existe numa área do mundo invisível e é um lugar desolador e difícil, formado por vales profundos, gargantas sinuosas, cavernas sinistras e covas imundas. Dementados pela dor e pelo remorso, os desencarnados pelas vias do suicídio
assistem nessa região repetidamente a cena que foi a causa do extermínio do próprio corpo. Então, prevalece ali muito sofrimento, muita dor. E, principalmente, as dores provocadas pelo suicídio que afetaram algumas áreas do corpo físico repercutem no corpo perispiritual. Isso fica recorrente e os suicidas geralmente perdem a noção de tempo, achando que esse sofrimento vai se prolongar indefinidamente. E ficam, para eles, como que numa eternidade nessa situação dolorosa. Geralmente permanecem nessas regiões o tempo que estava reservado para concluir aquela reencarnação. Então ficam ali nessa situação de dor e de desespero. E o Camilo foi levado a essa região. Lá, periodicamente, uma caravana de espíritos superiores se adensa, torna-se visível para os asilados no vale e se apresentam dessa maneira. Eles sabem quais são aqueles que já se encontram em condições de serem recolhidos para a colônia espiritual e vão em busca deles. Conhecem cada um, porque os assistem e acompanham. Então eles trazem uma vestimenta especial, vestem-se de brancos, na frente uma comitiva parecendo soldados hindus, armados de escudos e lanças, vêm como que protegendo o grupo contra eventuais hostilidades de espíritos agressores que, porventura, possam vir a combatê-los. Trazem uma flâmula com letras em azul celeste, indicando Legião dos Servos de Maria. Periodicamente, essa caravana vem socorrer aqueles suicidas. E trazem também no peito, na cor azulada também, uma cruz. E o desenhista, o Mozart Couto, ele imprimiu ali nessa gravura, nessa ilustração, esses detalhes. Como é que aconteceu com Camilo? O suicídio dele. Geralmente as pessoas se suicidam num ato de desespero, achando que seus problemas são insolúveis. Às vezes também por revolta, por indignação. O Camilo matou-se por revolta. Ele teve a cegueira diagnosticada, era irreversível, segundo o médico, e ele não aceitou, achou que era injusto, que a vida estava cometendo uma injustiça contra ele, e ele então pegou o revólver e atirou, deu um tiro no ouvido. Então, ele não sabia da existência da vida após a morte, não era uma pessoa religiosa, e acabou provocando nele mais dores do que aquela que a cegueira lhe daria. Não tinha a menor ideia do que isso ia se suceder, e viu-se numa situação difícil e incompreensível. Os primeiros momentos, ele desmaiou. Depois do ato, perdeu a consciência e, mais algum tempo, recuperou as sensações. Passou a sentir muito frio e muita falta de ar. Dor aguda, violenta, enlouquecedora no corpo inteiro, particularmente na região afetada do ouvido. E o sangue jorrava sem cessar durante aqueles tempos que ele permaneceu nessa loucura, vítima do próprio ato. E mantinha-se ainda cego. Só que ele se sentia vivo, não sabia explicar por quê. O primeiro impulso dele foi voltar para casa, buscar os familiares. Assim ele tentou fazer. Tentou se levantar, esforçou-se, conseguiu, mas sentiu um cheiro, dito no livro, um cheiro penetrante de vísceras em putrefação.
e o levou às náuseas. Partia do local exato onde estava deitado, achando que a cama cheirava mal. Ele não tinha noção de tempo. O corpo dele já estava em decomposição, ele dementado, achando que o cheiro partia de fora. Ele estava tão materializado, acompanhando a decomposição do corpo, sentindo todos os efeitos, e não sabia como aquilo acontecia, e tinha náuseas, só que as náuseas eram dele próprio, mas ele não tinha essa consciência. Tentou buscar uma porta, sente que tropeça em destroços, curva-se para ver, apalpa e percebe o próprio corpo em decomposição. Ora, sente-se no recinto, no quarto onde ele se matou, ora, sente-se no caixão, no cemitério, acompanhando a decomposição do corpo e todos aqueles efeitos. Consegue recuperar um pouco da consciência e sai como um tresloucado pelas ruas. Tateia aqui, tropeça ali, vaga pelas ruas, percebe alguns comentários sobre o seu nome, porque ele era um escritor muito popular, muitos o consideravam como um gênio da literatura, vê alguns encarnados comentando a sua morte e não entende o que aconteceu. Volta para casa, ninguém lhe dá atenção. Vai para o hospital, também o mesmo se repete. Sem entender o que estava acontecendo, alucinado, sente atração e oscila entre o local do crime e os restos em decomposição no túmulo. Passa nessa situação por 2 meses. Um dia, ele vê uma caravana de cerca de 200 pessoas de ambos os sexos na rua onde ele se encontrava, reclamando, gemendo, soluçando, suplicando socorro, chorando, todos em desespero. E acompanhando soldados emudecidos a cavalo, guiando esse grupo para um local desconhecido, e ele é levado pela caravana. Se agrega ao grupo e segue para um local desconhecido, sem saber que estava sendo conduzido para o Vale dos Suicidas. Chega lá e faz algumas amizades, amigos que ele vem a conhecer lá, amigos de infortúnio. Lá no Vale dos Suicidas, ele permanece por um bom tempo. Lá ele conhece o Belarmino, o Jerônimo, João de Azevedo e o Mário Sobral. Todos portugueses, todos suicidas, todos vítimas dos mesmos efeitos, das mesmas consequências. E por um tempo que ele desconhece, eles permanecem naquele estado de sofrimento atroz, remorsos, até que um dia eles percebem holofotes iluminando a região, vem a caravana se aproximando, um comboio estaciona próximo a eles, e alguém diz em voz alta: atenção, abrigo número 36 da rua número 48, atenção, Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo, Mário Sobral, todos ingressem no comboio 4B. E a ilustração ali mostra, estavam sendo recolhidos para serem abrigados no Hospital Maria de Nazaré, depois de um tempo que nem eles sabiam qual era, de sofrimento atroz no Vale dos Suicidas. Então, a caravana parte, o veículo fecha e, entre lágrimas de emoção, Camilo sobe os pequenos degraus da plataforma, onde o enfermeiro o ajudava a entrar, enquanto os soldados fechavam o cerco em torno dele e dos seus 4 companheiros. Eram carros amplos e confortáveis, com poltronas individuais, estofadas de branco. Uma campainha abafada tilintou e o comboio partiu.
Aos poucos, o nevoeiro ficava para trás. Agora as estradas eram amplas e retas, a atmosfera clara e os ventos sopravam. Comovido, depois de muitos anos em sofrimento, Camilo lembra-se de Deus e agradece a providência. Venceram grandes distâncias até que as persianas do comboio foram abertas. A visão era diferente. A região era desolada, envolvida em neblina, uma vegetação coberta de neve. Não fazia frio intenso, mas o sol mostrava-se entre a cerração. O comboio parou diante de um grande portão. Uma verdadeira fortaleza, onde se via escrito: Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. A fortaleza tinha um fosso exterior de defesa e uma ponte elevadiça desceu sobre ele. Entraram na colônia, no centro vislumbraram uma torre alta, onde se lia Torre de Vigia. Edifícios imponentes em estilo português clássico, ministérios, departamentos, residências pintadas de branco, traçando ruas artísticas asfaltadas de neve. Indivíduos atarefados, vestidos de branco com a cruz e as iniciais LSM, Legião dos Servos de Maria, marcados no peito, entravam e saíam do departamento de vigilância. O grupo foi conduzido para a seção de reconhecimento e matrícula. Lá, receberam algumas perguntas e foram questionados acerca do nome completo, razão e gênero do suicídio, local dos despojos, etc. À medida que eles eram questionados, a mente ia articulando as respostas. O pensamento em movimento elaborava imagens. Essas imagens eram gravadas em discos magnéticos, guardadas com movimento nos arquivos da colônia correcional. Isso era a primeira década do século XX, em torno de 1900, 1910, quando a Terra nem conhecia os computadores. Foram todos cadastrados, encaminhados para o hospital. No departamento hospitalar chegaram fatigados, tomaram banho, receberam vestuário hospitalar, foram encaminhados às enfermarias em grupos de 10. O quarto era amplo, uma lareira aquecia o recinto e na parede um quadro de Maria de Nazaré. Depois de acomodados em camas impecavelmente limpas, serviram uma deliciosa sopa. Após a refeição, pela primeira vez em muito tempo, Camilo e seus amigos de quarto conseguiram dormir profundamente durante algumas horas. Ao despertar, Camilo sentia-se melhor, mas as dores físicas continuavam. Camilo e Jerônimo gemiam de vez em quando pelo ferimento do ouvido. Ambos se mataram com um tiro no ouvido. Mário Sobral estorcia-se em cacuetes periódicos contra a asfixia. Mário Sobral, depois de matar a amante, estrangulando-a com as 2 mãos, ele se enforcou e levava como cacuete alguns movimentos porque sentia asfixia, perdia o ar. João de Azevedo chorava de mansinho. João, ele se envenenou. E Belarmino esvaía sem sangue nos pulsos, cortou os 2 pulsos e guardava todas as sensações do sangue se esvaindo pelos pulsos. Mas o reconforto era sensível. A partir desse momento, os 5 começaram a conversar sobre as suas desventuras, um conhecendo os dramas do outro. Passada meia hora, um assistente apresentou-se e encaminhou todos ao gabinete cirúrgico, onde seriam submetidos a vários exames e cirurgias. Eu vou ter que acelerar. Durante 1 hora, Camilo permaneceu sob rigoroso tratamento, até que se extinguissem as correntes magnéticas afins com o corpo físico. Aquelas sensações foram se atenuando, amenizando, e ele foi sentindo mais bem-estar. Sob cuidados médicos, aumentavam as dúvidas de Camilo.
Ele não estava morto? O que seria aquilo? Seria a morte ou ele não teria morrido? Perguntou ao médico e obteve como resposta: não, não estás morto. O teu corpo de carne foi lamentavelmente ferido pela tua imprevidência, mas o corpo que te serve agora é imortal. Então, passaram a ter um razoável equilíbrio, mas começaram a sentir muitas saudades dos familiares que ficaram. Não tinham a noção exata do que estava acontecendo, não tinham a consciência plena e lúcida. Pensavam nos seus familiares. Havia uma grande tela na enfermaria e a tela reproduzia a imagem daqueles que oravam por eles. Mas era muito raro eles receberem alguma oração. Mas era um efeito, um recurso tecnológico desconhecido até então. Eles tinham a imagem da terra e alguns conseguiram ver alguns familiares que eventualmente oravam por eles. Jerônimo era o mais revoltado. Ele não se conformava, ele era muito vinculado à família, ele fez várias intercessões para que fosse liberado para visitar a família, mesmo a contragosto dos assistentes da equipe espiritual. Pela insistência dele, acabou sendo permitida a vinda dele até a crosta. Então, os companheiros de enfermaria foram convidados a acompanharem pelo telão a vinda do Jerônimo até a crosta. As imagens se passavam como se eles estivessem fazendo parte da cena, embora estivessem à distância. E assim veio Jerônimo visitar a família, acompanhado de 2 vigilantes. Tomaram um veículo em direção à crosta. Viram, de repente, as cenas de Lisboa, que despertou saudades em todos, e, de repente, o veículo estanca em frente a uma casa. Era a casa do Jerônimo. Atravessa a porta de entrada, chama pela filha, como fazia todas as tardes ao chegar do trabalho. Ninguém veio recebê-lo. Procurou por toda a casa, chamou aos berros cada familiar. De repente, notou uma folhinha na parede e viu a data. Haviam se passado 13 anos sem que ele tivesse a menor noção. Já não era a família dele que morava lá, eram estranhos. Voltou para a rua apavorado, perguntando aos vizinhos o que houve com aquela família. E teve como notícia que o filho estava preso. A filha vendia peixes e amor a quem pagasse mais no Cais da Ribeira, tendo a esposa como gigolô, explorava a própria filha. Desesperado, foi em direção ao Cais da Ribeira e identificou a filha, a esposa, em conflito, uma acusando a outra, em função do dinheiro das vendas e do comércio. A filha, em pranto, começa a lembrar da sua infância e recorda-se dele, sem saber que ele estava ali próximo a ela. Ele se desequilibra e é levado de volta à colônia e é internado no isolamento. Naquele mesmo dia, eles são convidados a assistir uma reunião. Num salão, cerca de 200 espíritos observam a chegada do diretor do Hospital Maria de Nazaré, que chama a presença de todos Belarmino para subir ao palco. Colocaram sobre a fronte de Belarmino alguns fios de luz e, à medida que ele lembrava das cenas do suicídio, elas eram reproduzidas no telão para a visão de todos. E assim eles começaram a fazer um retrospecto de todos os atos para que eles entendessem o que eles haviam cometido e a dimensão do ato que praticaram. A reencarnação era necessária, mas não estavam ainda preparados para a reencarnação. Permaneceram em tratamento por mais 2 meses. Sentiam-se mais aliviados. Alguns compreenderam
com mais clareza o que havia acontecido. Eram espíritos já desencarnados em função do suicídio, outros não conseguiam compreender. Era preciso serem trazidos à crosta para reuniões mediúnicas com a presença de alguns médiuns especiais para terem a noção exata da realidade de cada um. E assim foi feito. Um determinado dia, parte para a crosta uma caravana, buscando algumas casas espíritas, onde houvessem médiuns que, durante o desdobramento do sono, concordassem em atender alguns suicidas em condições extremas de desequilíbrio. 23 horas estavam sobrevoando o interior do Brasil e conseguiram a colaboração de 6 médiuns. No dia da reunião pela manhã, a equipe espiritual de técnicos especializados seguiram para a crosta levando alguns aparelhos, enquanto um esquadrão de lanceiros hindus montou guarda no edifício reservado aos trabalhos. A sede do Centro Espírita, escolhido para a primeira etapa da tarefa, recebia no alto da fachada principal, a bandeira com o emblema da respeitável legião. Ao entardecer, iniciou-se o transporte do grupo de espíritos suicidas. O diretor terreno, na hora marcada, iniciou a reunião. Um grito angustioso quebrou o silêncio. Um dos suicidas suplica em brados o socorro de Jesus e imediatamente é conduzido até uma jovem médium. O espírito é ligado à médium, que se agita. O espírito grita, chora ao mesmo tempo. Um membro da equipe encarnada o atende, fazendo uma oração. A oração provocou uma ligação luminosa com o alto e, de repente, forças sublimes misturadas às vibrações dos encarnados, da médium e dos assistentes desencarnados caíram sobre o comunicante como um anestésico. A médium se aquietou, o suicida experimentou uma grande sensação de alívio e o dirigente encarnado pôde conversar com ele, comunicando-lhe a sua realidade. Passou então a compreender a sua situação. E assim foram feitas várias reuniões para que todos aqueles necessitados fossem atendidos. Durante esse tempo, a equipe permaneceu na crosta. Fizeram um acampamento. Essa aqui é a cena, eu pulei o slide. Esqueci de trocar o slide. Essa aqui é a cena da reunião mediúnica, quando um suicida é atendido pela médium esclarecido. Entre as reuniões, eles permaneciam no acampamento numa região rural. E os médiuns em desdobramento do sono iam lá conversar com eles. E fizeram muitas boas amizades. Terminada a etapa de tratamento, foi providenciado o retorno do grupo. Voltaram para a colônia correcional e se reintegraram na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré. O diretor, então, os leva para conhecer as demais dependências da colônia. Iriam visitar a torre de vigia, o isolamento, o manicômio e o departamento da reencarnação, começando pela torre de vigia. Ali era o ponto de vigilância contra as investidas de espíritos assaltantes para atenuar e inibir as vibrações mentais nocivas. Lá em cima habitavam alguns suicidas em estado de maior desequilíbrio. Um deles era Agenor Penalva. Estava designado a reencarnar em um mundo mais primitivo do que a Terra. Por intercessão de Maria, que buscou o Cristo diretamente, ele recebeu um tratamento especial e, há 38 anos, era assistido por um mensageiro que permanentemente o tratava de forma individual até que ele mostrasse condições de reencarnação, o que aconteceu na própria Terra. Não foi degradado da Terra. Esse era o Agenor Penalva. Era um obsessor, chefe e seguidor de Falange. Havia praticado vários crimes, induzindo outros a se suicidarem, como ele também assim o fizera.
Depois foram conhecer o manicômio. O manicômio eram os espíritos suicidas dementados. Extremamente deprimidos, não tinham condição de raciocinar normalmente. Seriam encaminhados à reencarnação compulsória e viriam mutilados, dementes e com uma série de deformações e deficiências. Visitaram o departamento de reencarnação e as suas sessões, começando pela sessão do recolhimento. Ali são feitos os registros e a hospedagem. A partir dali, guias são designados para acompanhá-los. É também, depois da reencarnação, para onde eles retornam. No setor de análise, os técnicos registram as características psicológicas, anotam méritos e deméritos de cada um, emitem relatório para a programação de recapitulações. Lá é feito o esboço das lutas expiatórias que terão na reencarnação seguinte, é medida a sua capacidade de resistência a adversidades, facilidades e dificuldades que poderão encontrar. A programação é enviada ao diretor-geral da colônia, que examina atenuantes e agravantes e autoriza a reencarnação. É feita, então, no setor de pesquisa, a busca dos familiares, são escolhidos os pais. O livro detalha de forma muito interessante essa passagem. Depois, o reencarnante vai acompanhar o planejamento do seu corpo físico. Ele tem acesso ao planejamento, participa quando é possível. A partir do momento que é fechado o planejamento, a reencarnação é providenciada e momentos antes ele vai para o laboratório de restringimento, onde o perispírito vai se reduzir a dimensões milimétricas para que seja ligado à célula-ovo momentos após a fecundação. Aqui é uma imagem do setor de planejamento do corpo físico, com moldes em dimensão real e reduzidos, e isso é feito individualmente para cada um daqueles suicidas que serão encaminhados à reencarnação. Depois que percorreram os departamentos da colônia, alguns foram liberados a visitarem seus familiares na Terra. E Camilo vem visitar a sua família. Foi difícil suportar a visita, porque até mesmo as cenas derradeiras do suicídio ainda estavam lá gravadas no éter. Camilo as reviveu e entrou em crise. Teve que ser socorrido através de passes magnéticos. Após o incidente e algumas orientações dos mentores, Camilo e alguns amigos passaram a trabalhar na crosta e, durante 2 meses, iniciaram visitas a hospitais, prisões e alguns domicílios particulares, influenciando o pensamento das criaturas sofredoras que imaginavam que, com o suicídio, teriam solução para os seus problemas. E eles sabiam que não era a solução. No retorno, Jerônimo e Mário Sobral decidem reencarnar e seguiram para o recolhimento a fim de passarem por aquelas etapas de reencarnação. Camilo, Belarmino e João permaneceram na colônia preparando-se melhor para uma reencarnação futura. Foram encaminhados então à Cidade Esperança. Uma grande cidade os esperava, um nível acima das regiões do hospital. Avenidas enormes, árvores majestosas, lagos cercados de flores, edifícios com cúpulas hindus, uma cidade de contos de fada. Foram recebidos em grande auditório para a apresentação dos professores e instrutores responsáveis pelos cursos. Lá eles iniciam uma série de cursos e estudam a gênese planetária, a pré-história, evolução do ser, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a reencarnação, medicina psíquica, noções de magnetismo, moral cristã, psicologia das civilizações e Esperanto.
Numa determinada aula com um determinado instrutor, ele, tendo vivido ao tempo de Jesus na Terra, sendo seu contemporâneo, começava a narrar as suas experiências e o seu pensamento começava a elaborar imagens que eram projetadas no telão e vividas pelos assistentes. Eles se sentiam integrados na cena e ao influxo do pensamento do instrutor, eles reviviam como se estivessem presentes naquele tempo, acompanhando as passagens de Jesus e ouviam relatos como se estivessem presentes à época. Percebiam que quando Jesus falava, também o seu pensamento produzia imagens que eram transmitidas aos presentes. Daí eles perceberam a vibração magnética de Jesus quando esteve entre nós. Começaram a perceber então como Jesus produzia as transformações, como foi o caso de Saulo de Tarso, Maria de Magdala e tantos outros, porque sentiam o poder magnético de Jesus. Ficaram cativados pelos recursos e assim cumpriram o seu programa, alternando as disciplinas. Sob comando de um outro instrutor, assistiram o nascimento e a progressão lenta do globo terrestre, os grandes cataclismos para a formação dos oceanos e rios, o advento dos continentes, os primeiros sinais de vida no planeta, a vegetação, os dinossauros, a época pré-histórica do homem, a divisão das raças e tudo mais que era necessário para que eles tivessem a noção exata da realidade espiritual, para que se sentissem integrados na vida do planeta. Alguns dias depois, numa outra aula de um outro instrutor, Camilo foi chamado a reviver algumas reencarnações passadas. Foi induzido a que o seu pensamento voltasse no tempo, e ele viu-se no ano 33 da era cristã. Em plena Jerusalém, numa manhã ensolarada e quente, viu-se indo e vindo pelas ruas, promovendo arruaças, soprando intrigas e boatos. Camilo era miserável, feio, mutilado, mau, vestia-se de trapos, nutria inveja e ódio a tudo que lhe fosse superior. Era o dia do Calvário. E sabia-se que um certo Jesus fora condenado à morte na cruz. Foi ao pretório e aplaudiu frenético a figura de Barrabás, pedindo a execução de Jesus. Acompanhou o cortejo, desrespeitou a mãe de Jesus, aquela mesma Maria que o albergava na colônia naquela época. Denunciou cristãos ao sinédrio, atuou no apedrejamento de Estevão pelo simples prazer de praticar o mal. Passou o tempo, reviveu outras existências. Permaneceu em zonas inferiores, algumas vezes sem perceber se estava encarnado ou desencarnado. E assim, até que a sua lembrança voltou ao século XVII. No início do século XVII, em torno de 1620, 1630, quando vivia nos arredores de Toledo, na Espanha, às margens do rio Tejo. Pertencia a uma família de nobres arruinados, perseguidos por rivalidades políticas e religiosas. Sob o olhar severo do pai, chegou à juventude analfabeto, trabalhando no campo. Sonhava abandonar o trabalho rude do campo e tornar-se um homem culto e invejado pelos parentes e sociedade. Queria ser militar ou padre. Revelando a sua mãe o seu desejo, foi aconselhado a desistir. Tentou junto ao pai e obteve uma resposta negativa. Buscou o padre para instruir-se. Contou do seu sonho ao padre, que orientou-o a buscar uma família e desistir da ideia porque não tinha vocação religiosa. Então a ideia do casamento veio à mente. Na época destacava-se na região uma sobrinha de sua mãe, Maria Magda.
de 20 anos, e ele um pouco mais velho. Passou a cortejá-la e sentiu-se correspondido, sem levar em conta que assim fora porque escasseavam rapazes na aldeia. Tudo corria bem até que um jovem espanhol de 25 anos, primo de seu pai, adepto da reforma protestante, chegou à região e despertou o interesse de Maria Magda. Era Jacinto de Ornelas, por quem a Maria Magda se apaixonou e partiu com ele, casando-se, indo morar na Holanda. Camilo sentiu-se humilhado moralmente. Supunha-se ridicularizado pelos antigos companheiros, perdeu a atração pelo trabalho e comprometeu o futuro irremediavelmente naquela existência. Ressurgiu então o interesse pelo sacerdócio. A morte do pai simplificou seus planos e Camilo tornou-se sacerdote da Companhia de Jesus. Seu interesse não era servir o Cristo, porque não tinha vocação, mas sim ascender em posição social e adquirir riqueza. Servia com frenéticos zelos para provar sua dedicação à causa da Inquisição. E nela perseguiu, denunciou, caluniou, mentiu, condenou, torturou e matou. 15 anos se passaram e o destino colocou-o de novo frente a frente com Maria Magda e Jacinto de Ornelas, que estavam de volta à Espanha. Ao ver Maria Magda pela primeira vez depois de tantos anos, sentiu que não a esquecera. Voltara à antiga paixão, ainda mais ardente. Tentou de tudo para cativá-la e não conseguiu. Jacinto de Ornelas passou então a ser observado, seguido, e todos os seus passos passaram a ser acompanhados por Camilo, que o denunciou ao Santo Ofício, o que provocou a sua prisão e tortura. Condenado, Jacinto de Ornelas foi torturado. Arrancaram-lhe as unhas e os dentes, fraturaram dedos e pulsos, queimaram-lhe a sola dos pés lentamente com o ferro em brasa. Tudo por ordem de Camilo. Maria Magda procurou Camilo na esperança de libertar o marido. Camilo concorda desde que ela se entregue a ele. E ela relutava, mas sob insistência acabou cedendo. Nem assim Camilo ficou satisfeito. Maria Magda pediu para que libertasse e desse de volta a vida do marido. Assim ele o fez. Mas antes, Camilo vazou os olhos de Jacinto de Ornelas com ferro em brasa, deixando-o cego, e entregou o cego à sua esposa Maria Magda. E assim, revivendo suas experiências negativas, começou a reformular e se preparando sua reabilitação. Aprendeu a orar, a respeitar a ideia de Deus, passou a trabalhar e a estudar. Aprendeu recursos de medicina psíquica, aprendeu o Esperanto, mas não tinha coragem para renascer. Na enfermaria onde se abrigava, era o único dos antigos. Todos os demais eram novos. Seus amigos já haviam reencarnado. Belarmino voltara há 10 anos. João e Mário Sobral, há 8, já estavam reencarnados. Os mentores, então, resolveram trazer Camilo para visitar Mário Sobral reencarnado. Estava numa capital brasileira e Camilo foi às lágrimas ao ver o amigo repousando, o corpo mutilado em uma habitação paupérrima. Era Mário Sobral. Mas o lar, embora paupérrimo, era o que lhe convinha. Vaidoso dos dotes físicos, gastou a fortuna paterna em vadiagem. Pés descalços, cabelos despenteados. Crises de estranha enfermidade lhe atacavam a traqueia e a faringe causada pelo enforcamento. Lembra que Mário Sobral, ele enforcou a amante e depois ele estrangulou a amante com as mãos e depois se enforcou. E ele renasceu sem as mãos.
Vendo, percebeu que aquele não era o Mário que ele conhecia, cuja palavra vibrante e vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas era um garoto que mendigava pelas ruas a caridade dos transeuntes. Apesar de tudo, era pupilo da legião dos servos de Maria. Junto dele, compareciam regularmente vigilantes e enfermeiros que o sustentavam na saúde precária. Nessa parte no livro, Camilo narra que esse menino era atendido por uma senhora lavadeira de cor negra, espírita, que dedicava a sua vida aos cuidados dele e de uma outra filha biológica. Essa lavadeira era a Eulina, a estrangulada, a amante de outra época, que, tentando ajudá-lo, aceitou reencarnar para atendê-lo nas suas necessidades. Após a visita, Camilo sente-se encorajado e resolve reencarnar. Busca o departamento da reencarnação e se interna no primeiro setor. Despediu-se de todos os amigos e companheiros em todos os departamentos da colônia. Planejou ele mesmo a sua próxima reencarnação. Renasceria em Portugal, próximo ao Rio Tejo, trabalharia como médium curador e divulgador da doutrina espírita. Viveria até os 60 anos, sendo que os últimos 20 em completa cegueira, para que, olhando dentro de si mesmo, percebesse o mal que havia praticado contra Jacinto de Ornelas, se reabilitando 3 séculos depois. Maria, mãe de Jesus, é o espírito responsável por diversas colônias de recuperação de suicidas espalhadas pelos diversos níveis de regiões espirituais em torno da Terra. Fica a certeza de que o céu não esquece nenhum de seus filhos e de que o Senhor e seus colaboradores estarão conosco até o fim dos tempos, época em que, integrados nas leis que nos regem, não necessitaremos mais de tutela. Muito brevemente, foi esse o relato, o resumo, a síntese que o Américo Sucena e a sua equipe fizeram desse livro, que merece ser lido e estudado. Mas, para quem já se encontra devidamente preparado, após conhecer bem a codificação, para resistir à narrativa densa que Camilo nos traz. Mas, de qualquer maneira, é um bom livro para a gente estudar. Obrigado a todos, uma boa paz.